Algumas histórias começam com um sorriso tímido, outras com um choro cortante, mas esta nasceu de um silêncio que parecia carregar um peso invisível. Marcos Alencar acreditava que, depois de perder a esposa e se tornar um pai viúvo aos 34 anos, já tinha visto de tudo. Engano dele. Seu bebê de apenas 1 ano, Noah, fez algo que nenhum adulto na casa soube explicar, e, quando finalmente pronunciou poucas palavras, a frase foi tão perturbadora que fez o próprio pai perder o fôlego. Não se tratava de brinquedos quebrados ou de pesadelos comuns. Era sobre algo que parecia se esconder atrás de uma parede do antigo sobrado onde moravam, um mistério que misturava comportamento estranho, trauma infantil e uma presença sobrenatural que ninguém queria acreditar que existia. E, no meio disso, um pai pronto para enfrentar qualquer coisa para proteger o filho, até mesmo o que não pertence a este mundo. Prepare-se, porque o que você vai ler poderia ser confundido com um roteiro de suspense, mas para Marcos e Noah foi apenas a vida real acontecendo. Uma história em que a linha entre o psicológico e o paranormal se desfaz, e onde uma frase singela, saída da boca de um bebê, abre caminho para um mistério que vai gelar sua espinha. Noah tinha apenas 1 ano quando começou a fazer algo que, à primeira vista, parecia inofensivo. Ele se aproximava de uma parede específica da sala e encostava o rostinho nela, como se quisesse sentir sua textura fria. Marcos Alencar, no início, achou aquilo até engraçado, coisa de bebê curioso, pensou. Mas, com o passar dos dias, essa atitude deixou de ser um momento fofo para se tornar uma rotina inquietante. Era como se aquela parede tivesse um imã invisível que atraía o pequeno sem explicação. O problema é que Noah não fazia isso rindo ou balbuciando como um bebê costuma fazer. Ele ficava parado, imóvel, com o olhar fixo, como se estivesse prestando atenção em algo que ninguém mais podia ver. Não havia brinquedos por perto, nem sons chamativos. Apenas um silêncio denso e aquela estranha fixação. Marcos, mesmo tentando não criar paranoia, começou a sentir que havia algo errado. Afinal, qualquer comportamento repetitivo em criança tão pequena merece atenção. Com o tempo, Marcos percebeu que não importava onde Noah estivesse, no tapete, no berço, até mesmo no colo, bastava soltá-lo que ele engatinhava direto para aquele ponto da parede. Não era a parede mais colorida, nem a mais iluminada da casa, mas tinha algo que, para o bebê, parecia irresistível. E, embora Marcos tentasse distrair o filho com brinquedos novos, músicas e até desenhos animados, nada parecia competir com aquela estranha atração. No fundo, ele começou a se perguntar se aquilo era apenas curiosidade infantil ou sinal de algo mais profundo. Não queria pensar em trauma infantil, mas a frequência do comportamento e o ar sério do bebê faziam tudo parecer mais sombrio. Foi nessa fase que Marcos, mesmo sem admitir para si mesmo, começou a sentir que aquela parede escondia algo, e que, de alguma forma, o seu filho já sabia. Desde que perdeu a esposa, Clara, de forma repentina, Marcos Alencar vinha se desdobrando para ser pai e mãe ao mesmo tempo. Como arquiteto autônomo, equilibrava prazos apertados de projetos com mamadeiras na madrugada e trocas de fralda entre uma reunião e outra. Ele sabia que criar um bebê sozinho já era desafiador, mas lidar com um comportamento estranho como o de Noah tornava tudo mais confuso. E, para piorar, ele não tinha com quem dividir aquelas angústias no dia a dia. Determinou-se a investigar por conta própria. Passou noites pesquisando na internet sobre possíveis causas, autismo, transtornos sensoriais, até questões de desenvolvimento motor. Nada parecia se encaixar perfeitamente. O comportamento de Noah não incluía outros sinais preocupantes, o que só aumentava o mistério. Marcos até cogitou a possibilidade de trauma infantil, mas, sendo tão pequeno, de onde isso viria? E, mais importante, por que justo aquela parede?
as dúvidas começaram a roubar a sua paz. A cada vez que via o filho encostar o rostinho naquele canto, um aperto lhe subia ao peito. Ele se perguntava se estava falhando como pai, se havia algo que não estava percebendo e que poderia, mais tarde, se tornar um problema maior. Nessas horas, a ausência de Clara pesava mais do que nunca. Era o tipo de situação em que ele daria tudo para ouvir a opinião dela, por mais simples que fosse. Mesmo assim, Marcos tentava manter a calma na frente de Noah. Afinal, não queria que o filho sentisse seu nervosismo. Mas, dentro de si, sabia que precisava encontrar uma explicação, e rápido. Cada dia que passava, aquela parede parecia menos um detalhe da casa e mais uma espécie de personagem silencioso na vida deles. Com o tempo, Marcos começou a notar um padrão que fez seu estômago revirar. Noah só encostava o rosto na parede quando estava sozinho. Se Marcos ou qualquer outra pessoa estava por perto, o bebê brincava normalmente, balbuciava e sorria. Mas, bastava o ambiente ficar silencioso e vazio, que ele se arrastava até aquele ponto, como se obedecesse a um chamado silencioso. A situação começou a ganhar um peso que Marcos não queria admitir, mas não conseguia ignorar. Havia algo na atmosfera daquele canto que o incomodava. Mesmo como arquiteto, acostumado a observar detalhes estruturais e estéticos, não conseguia encontrar nada de anormal na construção. A parede era lisa, sem infiltrações ou rachaduras, e o acabamento estava perfeito. No entanto, sempre que se aproximava, sentia um frio leve na nuca, como se tivesse entrado em um cômodo gelado, mesmo nos dias mais quentes. Marcos tentou se convencer de que era apenas impressão. Afinal, quem já não sentiu aquele arrepio estranho sem motivo aparente? Mas, no fundo, havia uma sensação persistente de estar sendo observado. Chegou a mudar móveis de lugar, colocar um tapete colorido, até pendurar um quadro grande naquele ponto, na esperança de quebrar o interesse de Noah. Nada funcionou. O bebê simplesmente empurrava o que estivesse no caminho e retomava a posição de sempre. Esse desconforto começou a crescer como uma sombra no dia a dia da casa. Marcos passou a evitar deixar Noah sozinho por muito tempo, mas também sabia que não poderia vigiar o filho 24 horas por dia. Algo, naquela parede silenciosa, parecia esperar o momento certo para se manifestar, e essa ideia não o deixava dormir tranquilo. A madrugada estava silenciosa, interrompida apenas pelo som distante de um carro passando na rua deserta. Marcos dormia profundamente quando, de repente, um grito agudo e desesperado ecoou pela casa. Ele olhou para o relógio, 2h14 da manhã. O instinto paternal falou mais alto que o sono. Em poucos segundos, já estava no corredor, o coração batendo como um tambor. Ao abrir a porta do quarto, encontrou Noah de pé no berço, mas não voltado para a porta. O bebê estava virado para o canto onde a parede se encontrava, o rostinho colado nela como se quisesse atravessá-la. Seus ombros tremiam, e as mãozinhas se moviam de forma inquieta, arranhando levemente a pintura. A cena fez um arrepio gelado percorrer a espinha de Marcos. Ele correu, pegou Noah no colo e tentou acalmá-lo com palavras suaves e abraços firmes. Mas, para sua surpresa, o bebê começou a se debater levemente, como se quisesse voltar para aquele canto. Não era um choro de medo comum, havia algo quase hipnótico em seu comportamento, como se estivesse sendo chamado de volta para a parede. Marcos passou o resto da noite acordado, segurando o filho no colo, os dois embalados pelo som abafado do vento lá fora. Ele sabia que algo estava errado. E, naquele momento, teve certeza, não era mais questão de coisa da cabeça dele. Alguma presença, invisível mas palpável, parecia se esconder atrás daquele pedaço de concreto. No dia seguinte,
Ainda abalado pelo episódio da madrugada, Marcos decidiu buscar ajuda profissional. Ligou para a doutora Helena Vasques, uma psicóloga infantil muito recomendada por um amigo de longa data. Explicou, por telefone, o comportamento estranho de Noah e a insistência com aquela parede. A profissional, com voz calma, disse que era importante observar a criança pessoalmente e marcou uma visita para a semana seguinte. Quando chegou, doutora Helena trouxe alguns brinquedos educativos e começou a interagir com Noah de maneira lúdica, como quem não quer nada. Marcos observava de longe, tentando não interferir. Tudo parecia correr normalmente, até que, no meio de uma brincadeira de encaixe, o bebê largou as peças e foi engatinhando até o canto da parede. Helena se aproximou lentamente, mantendo a voz suave, e perguntou: "O que tem aí, Noah?" Foi então que o menino, com um olhar fixo e expressão séria demais para a sua idade, murmurou: "Não quero ela de volta." Helena franziu a testa e, com a delicadeza de quem sabe lidar com o mundo infantil, perguntou: "Quem é ela, Noah?" A resposta veio num sussurro quase imperceptível: "A senhora da parede." O ar na sala pareceu ficar mais pesado, e Marcos sentiu o estômago revirar. A psicóloga encerrou a sessão mais cedo e pediu para conversar com Marcos a sós. Disse que, embora frases de crianças possam ser influenciadas por desenhos, conversas ou imaginação, aquela fala, associada ao comportamento recorrente e ao choro na madrugada, merecia atenção especial. E, pela primeira vez, Marcos sentiu que alguém compartilhava do seu desconforto com aquele mistério. Inquieto após a conversa com a doutora Helena, Marcos decidiu vasculhar arquivos antigos na esperança de encontrar alguma pista. Entre pastas esquecidas no computador e gravações feitas pelo celular, ele encontrou um vídeo captado pela babá eletrônica, alguns meses antes. A filmagem mostrava Noah no berço, brincando sozinho, até que uma figura feminina surgia no canto do quarto infantil. Ao ampliar a imagem, Marcos reconheceu a babá que contratara por poucas semanas, Mariane. O estranho era que, ao vê-la se aproximar, Noah imediatamente engatinhava para o canto da parede, colando o rosto nela como fazia atualmente. A expressão dele não era de alegria ou brincadeira, mas de fuga silenciosa, como se aquele fosse o único lugar seguro no quarto. O coração de Marcos acelerou. Decidiu investigar melhor e descobriu, com uma busca rápida, que Mariane havia usado documentos falsos para conseguir o trabalho. Mais perturbador ainda, depois de deixar o emprego sem explicações, ela simplesmente desapareceu, sem deixar endereço ou telefone válido. Não havia qualquer registro oficial de sua verdadeira identidade. Assistir aquela gravação fez o sangue de Marcos gelar. A frase "Senhora da Parede" dita por Noah ecoava em sua mente, conectando-se agora com aquela imagem estranha. Ele começou a perceber que talvez estivesse lidando com algo muito além de um simples comportamento infantil, e que a resposta não viria apenas de médicos ou psicólogos. Sem saber mais a quem recorrer, Marcos decidiu procurar alguém que entendesse de fenômenos que a ciência tradicional não explica. Foi assim que chegou até Taza Montenegro, uma investigadora paranormal conhecida por lidar com casos de presença sobrenatural em casas antigas. Ao ouvir o relato, ela não demonstrou surpresa, apenas pediu para visitar o sobrado e sentir o ambiente por conta própria. Na primeira inspeção, Taza ficou em silêncio no quarto infantil por alguns minutos, caminhando lentamente tocando as paredes. Quando chegou ao canto onde Noah sempre encostava o rosto, fechou os olhos e respirou fundo. "Tem algo aqui, uma energia densa, como se fosse um portal de lembranças ruins", murmurou. Marcos sentiu um arrepio percorrer a espinha. Taz explicou que poderia realizar um ritual de purificação para tentar desfazer o que estava preso naquele ponto da casa. Usou velas,
sal grosso e um incenso forte que encheu o ambiente com um cheiro marcante. Durante o processo, Noah, que estava no colo do pai, manteve o olhar fixo na parede, mas sem chorar. Quando o ritual terminou, Taz afirmou que a presença havia enfraquecido e que talvez aquela fosse a primeira noite tranquila em muito tempo. E, de fato, pela primeira vez desde que tudo começou, Noah não se aproximou do canto da parede no dia seguinte. Voltou a brincar pelo quarto, a sorrir e até a bater palminhas. Para Marcos, era como se um peso invisível tivesse sido retirado do lar, mas ele sabia que precisava observar se essa calmaria seria duradoura ou apenas um breve respiro no meio de um mistério ainda não resolvido. Nos dias que se seguiram ao ritual, Marcos sentiu que a casa respirava de outro jeito. O ar, antes pesado, parecia mais leve, e até a luz que entrava pelas janelas do quarto infantil parecia mais viva. Noah brincava em todos os cantos, como se o medo tivesse sido varrido junto com a tal presença. Até os momentos de atividade noturna, antes marcados por choros repentinos, agora eram silenciosos e tranquilos. Marcos aproveitou essa nova fase para reorganizar o quarto, tirando móveis desnecessários e deixando o espaço mais acolhedor. Colocou um tapete macio no canto onde antes havia fixação pela parede, como um símbolo de que aquele ponto agora era apenas parte de um lar seguro. Sentia-se, finalmente, como um pai viúvo que conseguia dar ao filho o que ele mais precisava, paz e proteção. Mas, numa manhã aparentemente comum, algo voltou a mexer com seus nervos. Ao entrar no quarto para pegar uma manta, viu no rodapé, escrito com giz branco, a frase "Ela não pode voltar". As letras eram infantis, mas Noah não tinha idade, nem coordenação, para escrever. O coração de Marcos disparou, e por alguns segundos ele ficou parado, encarando aquelas palavras, sentindo o mesmo frio na nuca de antes. Mesmo com a estranheza da mensagem, o clima da casa não mudou. Noah continuou feliz e ativo, e Marcos decidiu não comentar o ocorrido com ninguém, pelo menos por enquanto. Mas aquela frase ficaria gravada na sua mente, como um lembrete de que alguns mistérios podem nunca ser totalmente resolvidos, apenas silenciados. O primeiro aniversário de Noah chegou como um marco silencioso de vitória. Para Marcos, não era apenas mais uma vela no bolo, era a celebração de terem atravessado juntos um período sombrio, onde medo e incerteza pareciam espreitar a cada esquina. Enquanto segurava o filho no colo, olhando para os olhinhos curiosos que brilhavam diante das cores e balões, ele sentiu um orgulho difícil de descrever. Durante a festinha simples, com poucos amigos próximos, Marcos fez uma promessa silenciosa: sempre ouviria o filho, mesmo quando as palavras não viessem. Percebeu que, muitas vezes, o que uma criança não consegue dizer com a boca, ela grita com o comportamento. E ele nunca mais subestimaria esses sinais. Para um pai viúvo, cada gesto de proteção agora carregava o peso da responsabilidade dupla. Depois que todos foram embora e a casa voltou ao silêncio, Marcos e Noah ficaram juntos no sofá, cercados de brinquedos espalhados. O bebê, cansado, encostou a cabecinha no ombro do pai, e Marcos fechou os olhos por um instante, sentindo uma calma que há meses não experimentava. Não havia sinal de presença sobrenatural, nem de fenômeno paranormal, apenas o som suave da respiração de Noah. Ainda que as lembranças recentes fossem marcadas por medo e mistério, Marcos sabia que haviam chegado a um ponto de alívio. A vida, como aquela casa, podia ser renovada. E mesmo que certas sombras tentassem voltar, ele estava preparado. Afinal, já tinha aprendido que coragem não é ausência de medo, é proteger o que ama, mesmo quando não se sabe de onde vem a ameaça. Algumas histórias nos lembram que nem sempre o que mais assusta está do lado de fora da porta. Às vezes,
O verdadeiro desafio mora dentro de nós, na coragem de enfrentar o que não entendemos e na determinação de proteger quem amamos, mesmo sem todas as respostas. Marcos descobriu que escutar o silêncio de Noah era tão importante quanto ouvir suas primeiras palavras, e que cada gesto poderia ser um alerta ou um pedido de ajuda. E você? Já parou para pensar nos sinais que a vida coloca no seu caminho, mas que, na correria do dia a dia, passam despercebidos? Talvez não seja uma parede misteriosa, mas pode ser um olhar diferente, um comportamento fora do comum ou até um silêncio prolongado. Pequenas pistas que, quando ignoradas, podem crescer e se tornar algo muito maior. A verdade é que proteger quem amamos exige mais do que presença física, exige atenção plena, sensibilidade e disposição para agir, mesmo quando não sabemos exatamente contra o que. É nesse ponto que o medo deixa de ser inimigo e se transforma em motor para atitudes que mudam destinos. Se essa história te fez refletir ou arrepiar, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você vai encontrar mais relatos que mexem com a mente, tocam o coração e, quem sabe, mudam a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Afinal, a próxima história pode estar acontecendo bem mais perto do que você imagina.